Bom dia, crianças do terceiro ano. Aqui nós estamos mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas de História, que está no módulo 2, capítulo 4, na página 255. Então, hoje, nosso tema de hoje é um tema também muito interessante. Para mim, todos os temas são interessantes para quê? Para o nosso desenvolvimento escolar, para que nós possamos obter mais conhecimento. E são através de quê? Das aulas online que nós estamos dando para vocês, através de quê? Dos esforços que vocês também estão tendo com os pais, em quê? Em assistir às aulas, em responder às atividades. Então, a nossa aula de hoje é de história. Ela fala sobre o quê? Sobre os meios de comunicação. O meio de comunicação, ele tem o quê? Tem história. Nós já vimos alguns meios de comunicação na aula passada. E hoje nós vamos o quê? Nos aprofundar sobre esses meios de comunicação que vêm desde quê? Vêm desde a antiguidade. Não é de agora. Desde que o homem sentiu o quê? A necessidade de se comunicar. Vejamos algumas formas de como se comunicar. O ato de se comunicar, ele é muito antigo. O homem sempre buscou o quê? Meios de se comunicar com o meio onde ele está inserido, onde ele vive. Nós também nos comunicamos. Então, a ideia é o quê? Ele é uma forma de se comunicar. O meu pensamento também é uma forma de eu me comunicar com alguém. Então, o meu sentimento. Então, para isso, nós utilizamos o quê? Diferentes maneiras de quê? De se comunicar uns com os outros. Vejamos aí o desenho. O desenho, ele é tão importante para a criança, porque às vezes ele já não sabe ainda ler, ele ainda não sabe escrever, mas quando ele agarra um lápis, ele faz os seus primeiros rabiscos, ali o quê? Ele está se comunicando, ele está transmitindo o quê? A mensagem do que ele está buscando. Então, o desenho é uma forma de quê? De se comunicar. Falar. Eu estou falando, eu estou me comunicando com quem? Me comunicando com vocês. Então, a fala também é uma forma de quê? De se comunicar. A escrita. Quando eu escrevo meus poemas, quando eu faço as minhas redações, quando eu faço as minhas citações, quando eu respondo, quando eu escrevo algo para quem? Para alguém, eu estou o quê? Me comunicando. O meu gesto, ó. Eu estou fazendo um gesto para alguém. Então, o gesto também é o quê? É uma forma de se comunicar. E os sinais? Os sinais também é uma forma de se comunicar. Foi quando o homem aprendeu o quê? A se comunicar com o meio onde ele estava. Por quê? Porque o homem da caverna ainda ele não sabia ler, ele não sabia escrever. Então, através dos seus rabiscos, através dos seus desenhos que ele fazia nas cavernas, é que ele se comunicava com o meio e deixava o quê? As suas mensagens. E com o avanço da tecnologia, esses meios de comunicação, eles foram o quê? Eles foram se aperfeiçoando. Eles foram o quê? Avançando, eles foram ficando modernos. Então, foram se tornando cada vez mais eficazes, quer dizer, mais modernos. Como, por exemplo, a carta. A carta é um meio de comunicação que nós mandamos o quê? Uma mensagem para alguém. Mas esse meio de comunicação, ela também é muito antes desses meios de comunicação que nós temos agora. Porque você escrevia a carta e pegava, mandava essa mensagem, alguém montado a cavalo ia deixar essa mensagem a um determinado destinatário, que é a pessoa que ia receber essa carta. Então, demorava dias. Mas nós tivemos também outros meios de comunicação, como, por exemplo, também o rádio. O rádio, gente, hoje também ainda tem gente que tem um rádio. Eu estava assistindo uma reportagem no Fantástico, em que as crianças lá de Fortaleza, de uma cidade de Fortaleza, eles estão assistindo às aulas dele, eles estão ouvindo pelo rádio.
Por quê? Porque eles não têm nenhum meio de comunicação moderno, eles não têm internet. Então, essas crianças, eles não querem perder o ano. Então, o que os professores estão fazendo? Eles estão indo para uma rádio, lá eles fazem as gravações e transmitem essas mensagens para quem? Para as crianças até chegar nas suas casas. Então, ele estava lá, a criança estava passando, dando a reportagem, dizendo que ele liga o rádio, ele ouve o que a professora diz, aí ele abre na página e ali ele vai fazer o quê? Vai responder e vai estudar de acordo com o que está ali falando na rádio. Então, a rádio até hoje ainda é utilizado rádio. Então, nós temos também a TV, que a TV é um meio de comunicação que visual, que nós estamos vendo. Então, a TV também, ela só foi se modernizando, mas ainda existe, é um meio de comunicação. O telefone, o telefone também, ele já é mais moderno, mas também já existe outros mais modernos. Temos o celular, temos o jornal que é o meio de comunicação escrita, é onde você se comunica através de quê? Através da escrita. Vejamos também que nós temos os correios, né? Aqui em Santa Inês nós temos o correio que fica lá na Rua da Raposa. Então ele traz o quê? Ele traz as mensagens, ele traz todos os recados, todas as encomendas vêm através de quê? Dos correios. O telégrafo, nós vamos também lá no correio. Então, o que acontece? Também é um meio de comunicação. Nós temos o telégrafo, que eu acabei de falar, e também temos o que? O computador. O computador é um meio de comunicação moderno, em que você rapidinho você faz o quê? Passa a mensagem de alguém que está à distância, onde você vê, onde você se comunica, onde você pode observar essa pessoa, como ele está e o estado em que ele se encontra. Então, e nós falamos também sobre todos esses meios de comunicação. Aí vejamos que eu já falei para vocês sobre o quê? Sobre o notebook, sobre o jornal escrito, falei sobre o rádio, falei sobre o gesto, falei sobre a fala, falei sobre a escrita, porque tudo isso são o quê? São meios de comunicação. Só que tem esses meios de comunicação que eu falei sobre o gesto, sobre a fala, sobre a escrita, são meios de comunicação que eles vão estar sempre o quê? Presente nas nossas vidas. Vejamos aqui que atualmente os meios de comunicação, eles nos permitem o quê? A transmissão de informações entre quem? Entre milhões de pessoas com o quê? Com grande agilidade. Vejamos que nós podemos nos comunicar, podemos passar uma mensagem para várias pessoas dentro de um dia, muito rápido. Por quê? Porque esses meios, eles veio o quê? Eles veio com o avanço tecnológico, ele veio se tornando mais modernos. Mas nem sempre foi assim, como eu acabei de falar para vocês. Antes do desenvolvimento das tecnologias que utilizamos atualmente, a comunicação entre as pessoas era distante e era o quê? Muito difíceis e demorada. Como eu dei exemplos de quê? Do telégrafo, eu dei exemplos de quê? Da carta. Carta demorava muito a chegar até aquela pessoa, até o destinatário, até aquela pessoa receber a mensagem. Porque até mesmo também por causa dos meios de transporte também, que eram os meios de transporte não tão velozes, não tão eficazes como agora. Então, um dependia do outro. Vejamos aí, tanto os meios de transporte como meios de comunicação, eles fizeram o quê? Eles se evoluíram. Diversos meios de comunicação estão presentes no nosso dia a dia. Vejamos aí como o celular, que é um meio de comunicação que hoje toda pessoa tem um celular, por mais simples que seja, um computador. Então, tudo isso são o quê? São instrumentos que nos ajudam o quê? A receber e a transmitir o quê? Informações. Vejamos aqui alguns exemplos. Falei para vocês dos correios. Os serviços de entrega dos correspondências foi um dos primeiros a facilitar o quê? A comunicação entre pessoas distantes de quê? No Brasil. Os serviços do correio, eles tiveram início há mais de quê? De 350 anos. Vejamos que há muitos anos atrás. E é um sistema de comunicação que envolve o quê? E envia os documentos como carta,
que eu falei para vocês. Faturas e encomenda entre quem? Entre o remetente e um destinatário. Quem é o remetente? Eu, que estou mandando a mensagem. Destinatário é quem vai receber a mensagem, que pode estar aqui em uma cidade ou lugares distantes entre si. Então, vejamos aí que esses avanços eles foram acontecendo para quê? Para facilitar o quê? As nossas vidas. Vejamos que eu falei para vocês bem do início também do telégrafo, que há cerca de 180 anos ele teve o quê? Ele teve o início e o uso de quê? De telégrafos no Brasil. O telégrafo é um sistema conhecido e utilizado por meios de fins de quê? De eletricidade para transmitir mensagens de um ponto para o outro a grandes distâncias, utilizando códigos para rápida e confiável transmissão. Olha, vejamos essa imagem que nós temos aí de um telégrafo há cerca de quê? De 1880, há muitos anos atrás. E veja aí que isso foi o que? Se modernizando. Aí depois veio quem? O telefone. O primeiro telefone a chegar no Brasil foi em 1877. O telefone revolucionou o quê? A maneira de como as pessoas se interagiam o quê? Uma com as outras, como elas se comunicavam. Através de quê? Através do telefone, que foi em 1877. Vejamos o rádio. O primeiro rádio no Brasil ocorreu quando? Em 1992. Assim, o rádio era uma das poucas o quê? Alternativa para essas pessoas terem acesso o quê? Aos diversos tipos de quê? De informações. Eu lembro muito tempo que quando eu era criança, que lá em casa meu pai colocava um radinho, ficava na porta e ficava ouvindo o quê? Os jornais, as notícias, através de que os jogos, ele ouvia tudo o quê? Através do rádio. E felicidade quem tinha um rádio naquela época, porque nem todas as pessoas poderiam ter um rádio. Isso dependia muito de quê? Da situação financeira também de cada um. Aí vejamos, depois vem aqui a televisão. Televisão também nós temos até hoje, só que também ela foi o quê? Foi se modernizando cada vez mais. A primeira televisão brasileira chamada TV Tupi foi inaugurada no ano de 1950. Internet. A internet é muito útil para quê? Para realizarmos diversos tipos de atividade no nosso dia a dia. Porém, é necessário tomar alguns cuidados para fazermos bons uso dela. Atualmente, a internet está presente no cotidiano de milhões de brasileiros que utilizam o quê? Com diversas facilidades. A internet ela veio para quê? Para facilitar o quê? A nossa vida. Vejamos aí, crianças, também que nós vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade, que também deve estar presente o quê? Na comunicação, que é em função de algumas o quê? Especificidades que pessoas com alguma deficiência apresentam, como por exemplo, a pessoa com deficiência auditiva e a pessoa com deficiência visual. Vejamos aí que as pessoas com deficiência auditiva, ela utiliza uma língua brasileira de sinais, que essa língua é chamada de quê? De Libras. É através de quê? Da comunicação desses sinais que a pessoa com deficiência auditiva, ela passa o quê? A se comunicar com quem? Com as outras pessoas. Que sinais são esses? Língua brasileira de sinais de quê? De Libras. E também nós temos o quê? A deficiência visual. Utilizamos o quê? As pessoas com deficiência visual, eles utilizam o quê? O braille, que é uma escrita, o quê? Percebida por todo, pelo tato, porque seus códigos, eles são o quê? Escritos em alto relevo. Vejamos aí o nome de alguns objetos que usamos como quê? Como meios de comunicações visuais, que nós temos o quê?
a TV, o DVD. Mas o que nós estamos falando? Falando sobre deficiência auditiva, que o deficiente, ele usa aquela pessoa com necessidade especial, ele usa o quê? Os sinais, que sinais brasileiros, que é a Libra, e com a deficiência visual, que é o Braille. Eles utilizam, que é uma escrita percebida por quem? Pelo tato, que é por esses códigos que são escritos, que eles são escritos em alto relevo. Por que foi criado tanto a Libra como o Braille? Para que essas pessoas elas possam ter maior facilidade em se comunicar com quem? Com as outras pessoas. Vejamos aí que através do Braille, as pessoas com deficiência visual, eles vão lá e fazem o quê? Eles fazem o quê? Eles transmitem o quê? As suas mensagens. Eles participam também de concurso, eles já estudam, que antigamente era muito difícil uma pessoa, tanto com deficiência auditiva como deficiência visual, participar de algo, estudar, se aprofundar, trabalhar. Por quê? Porque ainda não existia o quê? Esse meio de comunicação, que era o quê? A Libra e o Braille. Então, é muito importante nós focarmos em quê? E nesses sinais, em quê? Nesses meios que eles utilizam para quê? Para se comunicar com quem? Com as pessoas e com quem mais? Com a sociedade em que eles vivem. É muito importante e nós precisamos o quê? Respeitar essas pessoas, tanto as pessoas com necessidades auditivas, com deficiência auditiva, como as pessoas com deficiência visual. Então, um lembrete aí, vamos o quê? Respeitar as pessoas e vamos procurar conviver com elas, com as suas diferenças e respeitando cada uma. Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje, que foi falando sobre o quê? Sobre a importância dos meios de comunicação, de como surgiu esses meios de comunicação e por que eles surgiu, para que eles são utilizados. E o mais importante, criança, é que eu observei, que me chamou mais atenção, foi o quê? Foi a Libra, para que as pessoas com deficiência auditiva também tenham a sua oportunidade, também o Braille, para que as pessoas com deficiência visual também tenham a sua oportunidade de estar inserido em quê? Na sociedade. Então, vamos pensar, vamos analisar e vamos aprender a conviver com essas diferenças, com respeito e com carinho. E vejamos aqui a nossa agenda. História responder as páginas 256 a 260. Revisando o que já foi estudado, responder as páginas 262, 265 e 266. Vejamos aí que eu falei desde o início do que? Dos meios de comunicação, como eles surgiram, por que eles surgiram, qual a importância desses meios de comunicação nas nossas vidas. Até mesmo com as pessoas que têm o quê? A sua deficiência também tem o quê? A sua oportunidade de estar o quê? Inserido na sociedade. Eu espero que vocês possam entender esse conteúdo que é de grande importância para quem? Para as nossas vidas, crianças. Então, eu preciso que vocês preste atenção, assistem esses vídeos num lugar calmo, num ambiente calmo, onde você possa entender o que eu estou falando. Então, espero que vocês entendam a aula de hoje, que eu amei essa aula, que vocês fiquem com Deus. Até a próxima aula.